Boa noite, galera do Kawai. Boa noite para todos que estão neste momento aí ligado na internet. Eu estava lendo uma passagem na Bíblia que existe lá, está escrito, né? Sobre Saul e Davi. E Davi, ele foi uma pessoa que ele era o caçula da sua casa. E aprove a Deus escolher ele como próximo rei. E o primeiro rei de Israel foi Saul. E Davi ia ser o segundo rei. E o que acontece? Saul desobedeceu a Deus e deixou de ser o escolhido do Senhor. E para Davi chegar até ser rei, demorou um tempo. Mas antes disso, o que aconteceu? Davi estava ali, vamos supor assim, cuidando das coisas do seu pai. E seu pai tinha os seus irmãos como pessoas habilidosas, né, que tinham um melhor conhecimento. E Davi estava ali no cantinho ali, cuidando das ovelhas. Mas o que acontece? Deus estava cuidando de Davi naquele momento. E muitas pessoas daquela época, né, eu creio que não dava muita atenção por ele ser ali um pastor de ovelhas. E está escrito na palavra do Senhor que ele confunde, né, as coisas sábias com as loucas. E é isso que acontece quando Deus ele olha para aquelas pessoas que muitas pessoas não dão nada, mas Deus ele está vendo tudo. E o que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre a questão de quando Deus levantou Davi para ser rei. Saul ele não tinha uma ideia de que Davi seria o próximo rei. Então aconteceu umas especulações ali naquele momento ali, e Deus fez com que Davi ficasse junto de Saul. Tanto que tem uma passagem que diz que quando o espírito mau se apossava de Saul, Davi com sua harpa, por ele ser, né, compositor, né, autor de música, e cantava também, tocava harpa. Quando ele tocava harpa, o espírito de Saul saía dele. Então toda vez que o espírito maligno tomava Saul, Davi estava ali para tocar a harpa. E o que acontece? Davi foi crescendo ali, sendo trabalhado. Até mesmo antes ele era trabalhado na casa do seu pai. Quando foi para perto de Saul, ele também foi sendo moldado ali. O que eu quero chamar a atenção é que depois que Saul descobriu que Davi seria o próximo rei e que foi ungido por Samuel, que era o profeta da época, começou a perseguição, uma perseguição implacável. Tanto que teve um momento que Saul lançou uma lança, né, jogou uma lança e quase que pega em Davi. Mas Deus foi tão misericordioso e era zeloso por Davi, até se cumprir, né, a palavra de ele ser ungido ali, de ele ser coroado rei. Mas, segundo as escrituras, demorou mais ou menos ali uns 20 anos. Uns 20 anos para Davi, né, ser coroado rei. E o que acontece? Naquele momento, né, o gigante ali também era Saul. O gigante ali era Saul, perseguindo Davi. E aonde Davi ia, Saul mandava, né, soldados, os seus generais iam atrás de Davi para matá-lo. Mas Deus era com Davi naquele momento. E aí, trazendo hoje para a nossa ocasião, não só na nossa vida pessoal, há muitos gigantes que aparecem na nossa vida, né? É o gigante do desemprego, as finanças ela começa, né, a desmoronar, é um vizinho que nos persegue, é o patrão que nos persegue, é o que nós queremos conseguir e está demorando, então tudo isso se torna um gigante, é uma doença, né, é uma enfermidade incurável e só Deus pode curar, né? Ele que é o nosso curador, pois está escrito em Isaías 53, né, no versículo 1, que ele como ovelha foi levado ao matadouro e ficou calado ali.
sofrendo, né, as dores, levando todas as dores, todas as transgressões foi sobre ele. E como ovelha muda, ele não falou nada diante dos seus acusadores. Que Isaías 53 fala e foi se cumprir lá em Mateus, nos evangelhos, né? De Mateus, de João, está lá escrito. Então, o que acontece? Trazendo para o dia de hoje, aí nós vemos aqui, nosso Brasil, né, é como um Davi, onde a população está refém, né, de uma justiça, de uma política injusta há muitos anos. São 500 anos de corrupção, são 500 anos de roubo, são 500 anos de enganação, onde a população realmente teve, né, a sua libertação na escravatura ali, juntamente com a Lei Áurea, onde a princesa Isabel assinou, mas infelizmente hoje, né, nós continuamos assim, entre aspas, assim, numa pseudo-liberdade, mas na verdade nós, né, vivemos escravizados, né, pelas finanças, muitas das vezes, onde nós sabemos que nossa nação ela tem um potencial de alcançar, né, ter um ápice maior e de dar o melhor para a sua população. Mas, infelizmente, a maioria da população vive, né, com a renda baixa, onde 80% dessa população vive de salários mínimos, e a cada dia, né, a nossa nação está vivendo uma dificuldade. E quem sempre viveu no melhor, né, foi as autarquias, né, a oligarquia. Eles viveram ali desde a época da escravidão ali. Naquela época era representado pelos coronéis, né, pelos donos de banco, pelos fazendeiros, pelos políticos também da época. E hoje nós vivemos um cenário que é igual, não difere de nada, é igualzinho. Mas assim, o que é que acontece? Hoje nós vemos um sistema onde aprisiona a população, né, mais e mais, empurrando a população para a pobreza, né, impostos em cima de impostos. Né? Então, o que acontece? A população já está cansada disso. E quando o povo vai para a rua, vestido de verde e amarelo, ela está gritando. Ela está gritando. E aí a gente vê, neste momento aí que está acontecendo, né, esse sistema onde ele foi descoberto pelo homem só, através do Senhor Jesus Cristo, libertou o povo que está indo na rua em busca, né, de liberdade, sabendo do que a verdadeira liberdade vem do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, né, mas renovar com a renovação da mente. E isso está incluído a nossa vida social, a nossa vida política, né, a nossa vida conjugal, no relacionamento, tudo isso. Então, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Em João 8:32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E João 8:36 também vai dizer: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, seremos livres. Então, quem nos liberta é o Senhor Jesus Cristo. Então, a população que está tendo uma visão melhor do que está acontecendo, né, nesse sistema onde a cada dia tem escravizado o povo, então Deus tem dado a visão, né, para que nós viemos nos levantar. Aí eu pergunto, uma pessoa, uma nação, uma pessoa que tem como um algoz o sistema, né, sendo ele judiciário, que está acontecendo aí, né, colocando leis para querer escravizar uma população, impostos em cima de impostos, juntamente com o executivo. Aí eu pergunto, como é que uma população vai ser liberta? Aí eu pergunto, quem foi que libertou Davi das mãos de Saul? Quem foi que guardou Saul? Deus. Mas Deus ele tem um seu meio de trabalhar. Tem um seu meio de trabalhar. Então, naquele momento ali, quando Deus libertou Davi de Saul, ele teve que morrer. Ele morreu pelas mãos de quem? Deus usou quem? Os filisteus. Aí hoje nós temos um cenário no nosso país onde a população está refém do judiciário, onde ele levou tanta gente para a cadeia, né? Mulheres aí com câncer terminal, uma mulher que pegou o batom, escreveu na estátua Liberdade, foi presa e foi condenada a 14 anos, mas nós temos fé em Deus que essa anistia ela vai acontecer e todos vão ser anistiados, inclusive
o candidato à presidência, que vocês sabem quem é?